nos estúdios da Rádio Vida o ex-prefeito de Patu, o Posidônio Queiroga, o Popó. Ele está acompanhado do vereador do PSD, o seu filho Tássio Queiroga. Nós íamos ter também a participação de Dr. Solano, mas aconteceu um imprevisto, ele está na cidade de Mossoró, não pôde vir, e a vereadora Cacá de Bodim, que poderá participar por telefone a qualquer momento. A gente fica aqui, portanto, vereadora, aguardando a possibilidade da ligação da senhora para participar desse momento aqui, em que a gente vai conversar com o vereador Tássio Queiroga e com o ex-prefeito Popó. Portanto, boa tarde, vereador Tássio Queiroga, e boa tarde, Popó. Boa tarde, Zé Nilson, boa tarde, ouvintes da FM Minha Vida, toda a região oeste, uma rádio que tem grande alcance. Boa tarde especial a todos que fazem essa rádio, na pessoa do meu amigo Arian. Boa tarde à querida população patuense, aos amigos e amigas, tanto da zona urbana como da zona rural, por esse momento importante de estarmos nos estúdios da FM Minha Vida para dialogarmos um pouco sobre questões do nosso município, político, administrativo, enfim, uma série de coisas da qual programamos para esse dia. Por favor, pois não, vereador Tássio Queiroga. Boa tarde a todos, população de Martins, população patuense, zona urbana e zona rural, todos que fazem a rádio Minha Vida, dou o meu boa tarde a todos, que Deus abençoe a vida de cada um e que possamos ter um bom diálogo em prol da nossa cidade de Patu. Lembrando que eu acabo de receber a confirmação que o doutor Laís Solano poderá participar também a qualquer momento via telefone. Ele que está em Mossoró, nos ligou, e a direção da emissora acaba de me informar que ele poderá também participar por telefone. A gente fica aqui à disposição do doutor Laís Solano e à disposição da vereadora Cacá de Bodim. Na hora que eles ligarem, a gente de fato os coloca no ar. Mas eu vou começar aqui com vocês, fazendo uma pergunta assim, bem geral a respeito do contexto administrativo do município de Patu. Portanto, vereador Tássio Queiroga, em linhas gerais, e depois a gente pode ver por setores, como é que você tem analisado a administração pública no município de Patu ao longo desses anos da atual gestão? Amigo, o que vemos hoje na cidade de Patu, há pouco mais de 3 anos estou na Câmara Municipal, onde no ano de 2013 fui eleito vereador de destaque pelo Instituto Tiradentes, e o que vemos hoje na cidade de Patu é uma cidade que infelizmente existe uma grande insatisfação da população com relação a várias áreas da nossa cidade, sendo elas a saúde, sendo elas a questão das obras, sendo elas questão da zona rural. Então, num contexto geral, a população de Patu, ela vem um pouco esquecida pela atual administração, onde apresentamos eu e também a vereadora Ana Carla, Cacá de Bodinho, somos os vereadores, a bancada da oposição na Câmara Municipal, e somos os vereadores que mais apresentamos requerimentos, solicitando ações em diversas áreas do nosso município, e que de 100% dos nossos requerimentos, o que a Prefeitura Municipal de Patu atendeu foi pouco mais de 10%. Então nós vemos aí uma falta de respeito, não só com a população, mas também com os parlamentares de Patu. Esse é um dado interessante que você coloca, e é interessante dizer que vocês colocam aí para a população de Patu. A gente vai aqui interrogando vocês para tentar contextualizar com os acontecimentos do próprio município. Agora, você falou de um modo geral a respeito da administração pública. Eu vou pegar aqui por alguns setores primordiais que diz respeito, acredito eu, aos interesses diretos da população. Como é que você vê o contexto da saúde pública no município de Patu? Amigo, o que vemos hoje na saúde pública da cidade de Patu está na boca da população, está nas redes sociais, o que a insatisfação de muitos populares, onde vão até as redes sociais, onde vão às casas de amigos e traz o assunto até os vereadores, onde vários populares chegam até o Hospital Municipal de Patu e não encontram o material básico para atender a população, sendo eles
um par de luvas, ou até mesmo um soro, ou os medicamentos básicos hospitalares, que são Bezetacil, Voltaren, Complexo B, que é uma vitamina. Então, todos esses materiais hospitalares estão faltando no Hospital Municipal de Patu. E não só nessa parte também, não estamos vendo a situação da Secretaria de Saúde de ter uma eficácia com relação a agilizar os procedimentos que precisam do SUS. Agora, a gente que não mora em Patu, começa a entrar em Patu, ali na Avenida Lauro Maia, me parece que é esse o nome daquela avenida principal, que corta toda a Patu praticamente. Dá para ter uma impressão do que é realmente a cidade. Quando você chega ali à noite, eu faz algum tempo que não vou a Patu, mas as últimas vezes que fui, ali estava iluminado, ali estava organizado, ali estava, de certa forma, dando um retrato daquilo que é a estrutura do município. Os demais bairros, localidades do município não têm, portanto, esse mesmo perfil do que é apresentado pela avenida principal do município, Popó? Olha, o cartão postal de muitas cidades normalmente tem uma avenida principal, né? Aqui na entrada de Martins, observei muitas belezas, né, na questão urbana do município de Martins. Patu, não vou falar aqui como crítico oposicionista à gestão, mas o banho de beleza da Avenida Lauro Maia foi interessante, é bonita. Quem chega tem uma impressão singular dessa situação. Não esquecendo que aquela Avenida Lauro Maia, em 2006, eu consegui, aos trancos e barrancos, o recapeamento asfáltico do longo da avenida todinha, da entrada vindo de Mossoró até a saída para Catolé do Rocha. Junto com isso, eu consegui refazer os canteiros, consegui substituir os postes que eram de ferro, já com bastante tempo de uso, por postes de cimento, né? E consegui iluminar e fiz alguns adereços na questão de embelezar a avenida. E a atual gestão, eles simplesmente pavimentaram os canteiros e plantaram algumas outras essências da natureza, né? Palmeiras e umas plantas de rosas, mas a parte principal foi feita na gestão do ex-prefeito Popó. Foi bonito o que foi feito? Foi. Está tendo a conservação? Sim. Mas os outros bairros estão à mercê de lixo, de lama, de mato, não tem uma iluminação adequada. Isso faz parte de muitas e muitas gestões, mas que eu acho que, se tem dinheiro para embelezar a avenida, devia cuidar melhor dos bairros que estão nesse contexto, né? Uma situação que deixa muita dificuldade, principalmente num período como estamos passando no Brasil, dessa epidemia da dengue. Com certeza, onde não tem uma conservação autêntica, vai contribuir para a proliferação desse problema da dengue. Então, aqui fica a nossa reclamação nessa questão aí de não ter um trabalho adequado para os bairros em geral do nosso município. Pois não, vereador Tassi Quiroga, para fazer a sua complementação, por favor, você que pediu uma parte a respeito dessa questão. Vale salientar, amigos e população ouvinte, que a situação da avenida principal da nossa cidade é uma questão que já foi muito levantada, um debate na Câmara Municipal de Patu, onde a Prefeitura Municipal de Patu retirou todos os redutores de velocidade ao longo, ficando apenas 2 na principal avenida, e a população anseia que a Prefeitura Municipal de Patu tome providências com relação a esses redutores de velocidade, porque hoje o que mais vemos nas avenidas principais da nossa cidade são 2 pistas de Fórmula 1, necessariamente, que são pessoas que andam em alta velocidade, mas que existe, infelizmente, as pessoas não respeitam isso, mas precisamente nós temos que destacar que falta também a parte do Executivo Municipal em concluir a determinada obra, que eles retiraram os redutores de velocidade e não fizeram nada para suprir essa situação.
Popó, na sua experiência de prefeito por 2 mandatos e como cidadão de Patu que acompanha o drama da água de Patu, o problema da água de Patu tem jeito, tem meios técnicos para se resolver o problema, que claro, entra aí também as competências do governo do estado. Verdade. Primeiro, temos que pedir a Deus inverno. Né? Sim, é verdade. Temos que ter o líquido precioso nos reservatórios que estão numa situação precária. O nível da água é muito baixo, já tem esse sinal de um início de inverno e acredito que tem que ter uma ação de mais eficácia do governo do estado na questão da distribuição d'água. Porque nós temos, ao longo da doutor Arnóbio Abreu, vários municípios, da saída de Açu, até chegar à cidade que é última da rede, que é Patu. Essa adutora ela passa por Triunfo Potiguar, ela passa por Campo Grande, Janduís, Messias Tagino e Patu. Normalmente o final da adutora é mais castigado com a demanda d'água. A força da adutora para que enche os reservatórios em Patu, ela já vem com menos intensidade. Tem muitas pessoas ligadas a mim, adversários, que questionam por que tem água em Campo Grande, em Janduís, com menos intensidade em Messias Tagino, e eu procurei a diretoria da CAERN e a diretoria disse que era essa questão de Patu ser o último município da adutora, né? A adutora que tem muitos sangramentos ao longo dela, isso é normal em muitas situações das adutoras. Mas o problema da água em Patu é uma das coisas mais sérias e que precisa realmente de uma ação governamental. Agora, eu acho que o executivo de Patu, que tem o poder na mão, que tem o diploma de prefeito, tem a autoridade para procurar os órgãos governamentais, devia procurar aí a diretoria da CAERN e ao governo do estado e procurar essa demanda. Eu sou ex-prefeito, eu sou aliado de Robson, agora quem tem a obrigação executiva de procurar a solução é quem está governando o município, né? Eu levei uma sugestão ao nosso governador que seria uma adutora de encaixe rápido ligando da barragem de Upanema, a barragem de Umari, Upanema, que tem hoje ainda uma boa quantidade de água no reservatório, para que essa adutora de encaixe rápido engatasse na adutora Arnóbio Abreu, que talvez a gente tivesse uma solução definitiva para o problema d'água de Campo Grande, Janduís, Messias Tagino, Patu e talvez até Almina Afonso. Então, são questões que a gente já procurou. Agora, nós não somos um governo, não temos a caneta para determinar que seja feito. A situação financeira, porque passa hoje todo organismo público, a começar pela esfera federal, que uma obra dessa, Robson Faria teria que conseguir um convênio com o Ministério da Integração Nacional. Ele está na luta, é uma obra orçada em quase 11 milhões de reais, 11 milhões de reais para o governo federal é uma gota d'água no oceano, mas que a crise financeira tem imposto essa situação. Então, nós estamos cobrando. Vamos ver se o governador tem meios e prestígio político para chegar a essa solução. Pô, é interessante. Agora eu vou voltar ao tempo em que você foi prefeito da cidade de Patu, porque na verdade você foi, me parece que também reeleito e tirou 2 mandatos. Você chegou a fazer 600 casas populares, um bairro praticamente dentro de Patu. Você calçou, me parece que o maior número de ruas no município de Patu, e mesmo assim você não conseguiu eleger o seu sucessor. A que você atribui, de fato, esse resultado negativo da candidatura do seu sucessor? Olha, Danilson, é uma pergunta interessante, né? Nós tivemos, graças a Deus, a felicidade de hoje ser reconhecido como um prefeito que mais trabalhou pelo município. Realmente fizemos no conjunto Nova Patu, da qual mando um abraço a todos aí de Nova Patu. Uma nova cidade em Patu. São, se eu não me engano, no próprio conjunto são mais de 500 casas e outros setores que foram beneficiados também com casas populares. Não conseguimos realizar a pavimentação do conjunto Nova Patu, porque foi uma obra grande, que teve uma demanda financeira de recursos próprios também muito grande,
inclusive até a própria população ali residente, ajudou na contribuição mensal de R$10, do qual esses R$10 serviram para a iluminação do conjunto que a COSERN na época não fez com recurso próprio dela. Então nós utilizamos desse fundo para fazer. E até hoje, 7 anos e 1 mês de mandato da atual prefeita, calçaram uma rua do conjunto Nova Patu. Prometeram as 2 campanhas que calçariam o bairro inteiro. Até agora nada. Nós tivemos o cuidado de olhar os bairros da nossa cidade numa conjuntura total. O bairro do Cemitério não tinha nenhuma rua pavimentada. Nós conseguimos a proeza de pavimentar e drenar o bairro inteiro. Teve até espaços que não tinha nem residência ainda, e para que a rua ficasse pavimentada, a gente já deixou na época pavimentada. Pavimentamos a Avenida Saboia Filho, onde era a antiga linha de trem, de ponta a ponta. É uma avenida enorme, duplicada, e a construção da Praça do Povo. Nós conseguimos calçar o bairro do Projeto Crescer, o bairro do Fomento, a segunda etapa do bairro das Cajaranas e várias ruas adjacentes. Então, isso aí foi um trabalho de vontade de fazer pelo município, né? A atual gestão, não sei por que eles não têm esse interesse de fazer. Agora, tocou para a festa, é rapidinho, né? Por sinal, acho que sexta-feira já tem outra demanda de festa grande em Patu. Não sou nada contra a festa. Eu fui o prefeito mais festeiro da história de Patu. Deu no que deu. Não consegui fazer o sucessor. Tive meus defeitos, meus erros, e por infelicidade a candidatura que coloquei a julgamento popular não teve êxito. E imagine o quanto eu fiz pelo município e não consegui fazer o sucessor. Então a gente olha essa conjuntura e a população julgou de uma forma diferente. Não olhou o que eu tinha feito. Julgou que eu não deveria fazer o sucessor. E a gente continua fazendo nossa política de cabeça erguida. Na campanha de 2012, quando apoiei Magnólia, Patu perdeu e muito por não ter colocado Magnólia para ser a prefeita de Patu. Patu estaria noutra conjuntura totalmente diferente. Mas mesmo assim consegui eleger Tássio Queiroga, meu filho, o vereador mais votado da cidade. Isso ainda mostra que tem liderança, né? E viemos para a campanha de Robson Faria, na qual tivemos a satisfação enorme de ganhar em Patu e mostrar que ainda temos uma grande liderança no município. Agora, enquanto ex-prefeito, você é um ex-prefeito que respondeu ou responde a muitos processos na Justiça. Como é que está esse estágio de tantos processos que você tem enfrentado ao longo desse estágio, Popó? Na Justiça, não temos parabéns por acertos, mas temos pagamentos por erros, né? E eu estou pagando por erros que cometi. Normal para o que vejo hoje no Brasil inteiro. Não me sinto um desonesto perante a cidade de Patu e a população. Cometemos erros, talvez erros até infantis, mas estamos pagando. E o preço do pagamento não é baixo, é alto. Estamos pagando por erros que cometemos, né? Mas sigo de cabeça erguida na política sem poder ser candidato. Mas que nós temos nossos herdeiros políticos. Deixa eu me dirigir aqui ao vereador Tássio Queiroga. Tássio, um dos segmentos importantíssimos da administração pública é o esporte, porque agrega valores à juventude, enfim, movimenta e dá repercussão a outros segmentos da administração. Como é que você vê a questão do esporte no seu município, Patu? Com relação ao esporte, eu vejo que não só a prática do esporte, mas o esporte também uma grande importância para a reintegração social em vários setores, né? Então, infelizmente, o que vemos em Patu hoje, 3 anos de mandato como vereador, eu fui um dos que mais cobrei, junto com os colegas da Câmara Municipal, apenas, talvez, material esportivo, que a Prefeitura Municipal de Patu não abastecia os esportistas da nossa cidade, através do módulo esportivo,
com material esportivo com essencial, com bola, que não disponibilizava para os esportistas. Mas hoje nós vemos uma situação ainda mais crítica do esporte na nossa cidade. Hoje o esporte de Patu acabou, não existe mais. A situação do esporte de Patu hoje, os esportistas patuenses, eles estão pagando para poder praticar esporte. Eles têm que se deslocar da cidade de Patu, muitas das vezes para Brejo, para Alto Afonso, para Catolé, para poder praticar a modalidade esportiva. Onde temos um módulo esportivo que desde junho do ano passado está em reforma e fechado para os esportistas praticarem esportes. Eu gosto muito da Câmara Municipal, não de apontar só os erros, mas de apresentar soluções. Então, como o módulo é uma reforma grande, eu apresentei a solução da Prefeitura Municipal de Patu, dar condições para a quadra esportiva do bairro Nova Patu ter funcionamento. Mas, infelizmente, o que vemos na quadra esportiva é o total abandono. A quadra está totalmente sucateada, nem iluminação tem para poder os esportistas praticarem o esporte chegando à noite. Então, os moradores que querem praticar esporte, eles puxam a energia da casa de algum morador para poder iluminar a quadra. Então, não só nesses setores, nós vemos a proibição, tinha uma quadra de vôlei na Praça do Povo e a prefeitura proibiu qualquer pessoa de praticar esporte, onde temos uma igreja evangélica em Patu, que ela tem programas sociais que tinha a prática do vôlei. E a prefeitura proibiu aqueles esportistas praticarem na Praça do Povo. Então, o que vemos, a situação hoje em Patu, é que o esporte de Patu acabou. A Prefeitura de Patu, infelizmente, ela sepultou o esporte patuense. Inclusive, Tássio, Sim, fica à vontade. Eu tive hoje observando na rede social um correligionário forte do esquema da prefeitura, ele tecendo críticas contundentes que tinha acabado o esporte em Patu. Então é uma coisa realmente difícil, né? Até os próprios do lado da gestão pública estão criticando o total abandono do esporte. Tássio, eu faço uma pergunta e vocês, evidentemente, não estão respondendo para mim, estão respondendo para a população de Patu, que são os interessados no que vocês estão dizendo aqui. E você colocou situações críticas no tocante à condução do esporte no município. Você é um vereador de oposição. Cabe a você apresentar soluções e também tecer críticas. Essa situação que você coloca em relação ao esporte, ela é real ou não é apenas jogo de palavras de um vereador da oposição? Nós podemos analisar essa situação muito friamente e o que vemos e o que eu estou dizendo aqui, nós levamos para a Câmara Municipal através de vários requerimentos, tanto meu como da vereadora Cacá, que cobra imediatas soluções para essa questão do esporte. Nós também podemos disponibilizar e falar para a população, para os ouvintes, que temos as redes sociais, tem blogs que mostram essa situação. Nós temos as evidências dessa situação. Não viemos aqui para mostrar algo que talvez seja fantasia. Não, nós não precisamos. Nós precisamos falar a verdade. Eu levo para a Câmara Municipal de Patu as críticas e as cobranças da população patuense. Então, nós temos as evidências da situação do esporte de Patu. Nós temos as evidências que, infelizmente, o Executivo Municipal de Patu hoje esqueceu que o esporte existe na nossa cidade. E que o esportista precisa do esporte para poder lidar com as situações da sua vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de frisar a reintegração social. Como nós queremos que o nosso jovem não vá para uma mesa de bar, não vá para o mundo das drogas, se não existe esporte na nossa cidade. Então, essa é a questão. Nós temos as evidências. Então, eu queria deixar aqui, existem 2 blogs que nós podemos deixar, que é o www.patunamidia.blogspot.com.br e o www.patunanoticia.blogspot.com.br, e a população se sirvam das evidências que aqui apresentamos.
Nós estamos já em 2016, nós estamos num ano eleitoral e vocês integram o grupo de oposição, certamente contam com outros aliados. Quem são os aliados que reforçam, Popó, esse grupo de oposição rumo à disputa eleitoral desse ano? São inúmeras as pessoas que estão agregadas ao nosso grupo político, mas eu queria simplificar. O povo humilde de Patu está com Popó. Então, esse é o maior contingente político, a maior riqueza política de Popó, o amigo de sempre, nessa situação do ano de 2016. Estamos agindo democraticamente, estamos dialogando, estamos visitando, estamos conversando com a população, estamos mostrando a nossa situação. Eu vou interromper um pouco o seu raciocínio, mas depois você retoma essa questão, porque a gente tem na linha telefônica o doutor Laís Solano, ex-prefeito também, né? Ex-prefeito. Que vai fazer uma participação, portanto, boa tarde, doutor Laís Solano. Boa tarde, Zé Nilson, boa tarde, ouvintes da FM Vida, certo? Estou aqui em Mossoró, eu e Fofinha, ouvindo essa entrevista na FM Vida, essa rádio que tem uma programação muito importante para toda a região, ou seja, que durante 24 horas traz programas de qualidade e que a gente tem o prazer de estar falando aqui através do celular e, obviamente, ouvindo através da internet. Eu gostaria de cumprimentar toda a população patuense, dizer por minha saudade e dizer também da minha alegria em saber do carinho que vocês todos estão demonstrando, tanto com os vereadores da oposição, a Nívia Cacá, de Bodin, que tem um carinho todo especial, pela amizade que temos, pela toda a convivência que eu, ela, Bodin e Marconi, o marido dela, sempre convivemos muito bem, juntamente com Magnólia. E, obviamente, também saber que o trabalho que Popó fez continua marcado na vida das pessoas de Patu e que acho que agora, em 2016, ao contrário do que aconteceu em 2008, quando ele não conseguiu fazer o sucessor, e em 2012, quando, pela primeira vez, eu estive num palanque que não ganhou a eleição para prefeito de Patu. Então, hoje estou dedicado à medicina, mais do que antes, né? Mas continuo querendo bem a Patu, amando nossa cidade, amando a região oeste, amando o Rio Grande do Norte. E gostaria de perguntar, portanto, a você, Popó, que nessa eleição de 2016, tudo indica que vai ter um fato novo no seu palanque, que é a provável ausência do Democratas e a provável presença do PT de Patu, que tem, em sua maioria, pessoas que gostam de política e fazem política por amor, fazem política pensando no município de Patu. Então, eu gostaria de uma avaliação sua, certo? Como líder do seu grupo, como líder dessa empreitada em 2016. E a Tássio, eu quero deixar a seguinte pergunta, que é: Tássio, você chegando hoje à Prefeitura de Patu, se você chegar à Prefeitura de Patu, você vai dar realmente prioridade à saúde de Patu, à Secretaria de Saúde do município, vai realmente ter prioridade, o que infelizmente não teve essa prioridade no governo do seu pai, como teve quando eu fui prefeito, vocês sabem todos disso, porque todo mundo sabe, Popó gosta realmente de construir, de fazer obras e, portanto, foi o prefeito que mais construiu na vida política de Patu, e que as pessoas gostem ou não, em algum momento até eu mesmo tive esse ciúme, Popó. Você foi e é o ex-prefeito mais carismático e mais querido da população de Patu. Então, era essa a minha contribuição ao programa. Sucesso, parabéns pela entrevista e que a Rádio de Patu possa dar oportunidade à oposição a falar claramente à população o que não é falado no dia a dia lá na cidade de Patu.
Pois não, Popó, fica à vontade. Boa tarde, Laí. Obrigado pela participação. Muito Eu quero importante. só deixar claro para o rádio ouvinte que tanto o doutor Laís Solano como a vereadora Cacá de Bodim viriam ao vivo, inclusive a gente divulgou o nome dessas pessoas que participariam da programação ao vivo. Por um imprevisto, eles estão na cidade de Mossoró e por isso a gente concedeu a participação dos mesmos por telefone. Ok, muito obrigado. Então, Laí, obrigado pela participação, obrigado pelas duas importantes perguntas, pelos elogios, pelo político carismático, que graças a Deus ainda continua sendo, conforme mostra muitas coisas da opinião pública, ainda tem uma liderança impecável no nosso município. Quanto à questão da legenda dos democratas, do DEM, do meu grande amigo José Agripino Maia, não está presente com a gente, ainda estou aguardando o porquê do senador José Agripino. Acredito que ele vai me dar uma resposta sobre esse acontecimento que foi de surpresa para a gente. E também acho que é importante a militância do Partido dos Trabalhadores, que tivemos nessa campanha última de Robson Aliados, trabalhando para a senadora Fátima Bezerra e para Robson, e acredito que é importante a participação do PT nas eleições municipais desse ano, ao lado do grupo da oposição. O grupo que soube valorizar a senadora Fátima Bezerra, né? Quem tinha a obrigação de ter partido com o apoio à senadora Fátima Bezerra seria o grupo que está na prefeitura, porque Fátima foi realmente uma grande propulsora de melhorias para ajudar a atual administração. Você olha o fantástico maquinário que essa prefeitura dispõe hoje, os ônibus que tem para transporte de estudantes, tudo foi feito pelas ações da deputada Fátima Bezerra. E a prefeitura não agradeceu as ações dela e nós abraçamos a questão com muito amor, com muito carinho. Então, eu acredito que teremos o Partido dos Trabalhadores junto com a gente na sucessão desse ano de 2016. E fica o meu agradecimento a você, Laí, pelas participações, pela maneira inteligente com que você conduz política. Nós não fomos derrotados em 2012, Laí. Foi uma opção errada do povo através de impulso alheios à política. Nós todos sabemos como foi aquela campanha de 2012. Então, nós não podemos nos considerar derrotados, porque Patu realmente, se tivesse Magnólia prefeito, teria realmente uma grande prefeita. Não tenho nenhuma dúvida da capacidade administrativa de Magnólia, assessorada por você e por muitos outros que compõem o nosso grupo político. Mas vamos em frente, porque em 2016 deverá acontecer mudanças significativas no município de Patu. Eu quero aqui, antes de passar a palavra ao vereador Tássio Queiroga, dizer o seguinte, que antes da pergunta do doutor Laís Solano, a gente está no ano eleitoral e nós não temos candidatura, nós temos pré-candidaturas. De fato, o vereador Tássio Queiroga se propõe nesse momento como um pré-candidato a prefeito do município de Patu, para poder dar suporte à pergunta de que se você eleito fosse, cuidaria bem da saúde do município? É interessante essa pergunta, porque antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por ter nascido numa família humilde e de trabalhadores, que é a família Solano, que tem como herança genética o meu grande avô, vereador da cidade de Patu, Mário Solano de Moura. E agradeço a Deus por isso e peço a Deus que... Deixa eu interromper você, porque a gente tem na linha telefônica a vereadora Cacá de Bodim, então, de fato, a pessoa está na espera, de repente a linha cai. Por favor, vereadora Cacá, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela minha ausência nesse momento e dizer que, para mim, hoje era uma grande satisfação estar aí hoje, somando com meus companheiros da oposição, nosso líder Popó, meu amigo companheiro Tássio, mas por problemas pessoais não tive a oportunidade de estar aí em corpo presença, mas estou acompanhando. E quero desejar uma boa tarde a toda a população de Martins, agradecer pelo espaço cedido hoje
e a toda a população das cidades circunvizinhas e a da nossa querida Patu. E hoje eu queria só apenas somar com as palavras dos meus companheiros e dizer que quero só apenas frisar, como o meu amigo Tássio disse sim, que era evidências. Eu até discordo um pouco que não é evidências, é constatações reais de que realmente Patu vivencia isso que todos eles mencionaram nesse momento. E queria apenas complementar em relação à saúde, a produtividade dos funcionários da saúde, que está atrasada há mais de um ano, que infelizmente todos os funcionários que trabalham na saúde precisam, né, se dedicam dia a dia, se doam para atender a população patuense, por mais que eles não tenham esse reconhecimento, né, que estão em atraso, a produtividade, mas isso é título de requerimentos que foram feitos nesse decorrer do nosso mandato, do meu e do de Tássio. Inclusive na última sessão da Câmara eu fiz um requerimento solicitando ao Poder Executivo que solucionasse a produtividade dos funcionários da saúde, porque eles vêm ao nosso encontro, falam seus anseios, suas dificuldades e, ao mesmo tempo, querem que nós sejamos a voz deles, reivindiquem, né? Em relação a Zé Nilson, a zona rural, eu sempre vejo assim, porque eu acompanho muito, a gente, não só a nossa cidade, mas como todas as cidades circunvizinhas, passou por um problema de seca grande, né? Que está sendo amenizado agora um pouco, mas eu acredito que se a cidade não tiver um plano estrutural de convivência com a seca, infelizmente, há poucos dias a gente vai conviver novamente com essa seca. Então, eu vejo que a cidade tem que estar preparada. Tem que ter o armazenamento, tem que ter o maquinário que foi cedido pelo governo federal, tem que estar limpando os açudes, tem que estar limpando os cachimbões, para que estejam preparados para ter o armazenamento da água, né? Que é dada por Deus. Sim. Então, eu vejo Patu, hoje foram perfurados poços que não estão instalados. O governo do estado veio, nem perfurou. E hoje eu digo que eu votei no governo do estado, em conjunto com o bloco da oposição, mas a gente tem que ser realista, né? E dizer que, infelizmente, o governo do estado também não está nos ajudando. Mas eu acredito que nós, da oposição, temos que estar também cobrando, reivindicando, porque Patu precisa. E Zé Nilson, assim, infelizmente eu não pude estar aí, mas assim, eu tinha que complementar com minhas palavras e dizer que realmente é o que Patu vivencia isso. Tássio, meu amigo, companheiro, falou sobre as lombadas, os redutores de velocidade na nossa avenida, que por sinal é uma avenida belíssima, mas hoje mesmo, faleceu uma pessoa que há poucos dias sofreu um acidente na Avenida Lauro Maia, porque não tem lombadas para reduzir a velocidade, certo? A população é irresponsável pela velocidade? É. Mas a gente tem que pensar que as lombadas seriam uma forma de evitar que as pessoas cometessem, né? Sim. E a gente vivencia não só isso, como também o esporte que Tássio falou aí, que não é evidência, mas é constatação que realmente eles estão sofrendo. Quase todos os dias eu encontro com um desportista, ele diz assim, Cacá, fale lá, nós estamos fazendo cotinha para ir jogar nas cidades circunvizinhas, porque Patu não tem um espaço, não tem uma quadra para nós esportistas estar jogando. Então, infelizmente, é isso. A realidade que hoje Patu se encontra. Eu queria agradecer pelo convite. Vereador, eu quero ainda fazer uma pergunta à senhora, antes da senhora agradecer e fazer algumas considerações finais. Veja bem, é de conhecimento de todo o Brasil de que os municípios de Porto, de Patu, de Martins e de outros mais têm sofrido constantemente com as quedas de FPM que têm comprometido as receitas do município. Isso não é também um dos fatores que contribui para as dificuldades no tocante à gestão pública também no município de Patu?
Pode ser, porque assim como nós da oposição, eu posso dizer particularmente por mim, que não tenho acesso nenhum ao Poder Executivo, nem de reivindicar, nem de dar opiniões, a não ser de reivindicar na Casa do Povo, no Poder Legislativo, de estar cobrando, de estar pedindo soluções. E eu não faço críticas políticas, não, faço críticas construtivas. Pode ser que seja, mas eu acredito que quando existem prioridades, né? Sim. Quando existem prioridades, aquelas prioridades têm que ser em primeiro lugar. Eu posso dizer a Avenida Lauro Maia, eu fui contra a complementação do recapeamento da pavimentação da Avenida Lauro Maia. Por quê? Porque tiraram mangueiras que eram árvores produtivas, e esse dinheiro não dava para ter colocado para outro setor que estava precisando, não é? A gente vê a questão das prioridades. Infelizmente, Patu é uma cidade que tem festa direto também. A gente tivemos 7 dias de festas, que é a festa da padroeira do nosso município, que, infelizmente, eles dizem que foi com patrocínios, com doações e tudo, mas não deixa de ter o gasto que o município também, não é isso? Sim. Então, eu acredito que seja também, acredito que é questão de prioridade também. E, assim, eu vejo como esse olhar que são, porque o que é na cidade, o que é em todas as cidades a prioridade, se não for saúde e educação? Na verdade, não tem como a cidade funcionar, não é isso? Verdade. Então, eu vejo nesse ponto de vista. Não só Patu está sofrendo com a queda do FPM, mas como todas as cidades vizinhas, como todo o Brasil sofre com uma crise que está tendo, né? Sim. Mas eu acredito que a gente temos que ter um olhar de mudança, de perspectiva, de avanço e priorizar as dificuldades em uma cidade. Ok, vereadora. Mais alguma coisa, então? Não, só queria agradecer, dizer que estou muito feliz, agradecer ao meu amigo, que é como um pai, o médico Laís Solano Vale, a toda a família dele, ao meu companheiro Tássio, a minha família, né, que também é fazer o alicerce de Cacá de Bodim, e ao meu líder Totó. E dizer que continuo sempre somando com a oposição. Tudo e bem, agradeço, agora... Zé Nilson, muito obrigado Sim. pelo espaço cedido à minha pessoa e aos meus companheiros. Tudo bem. Vereador Tássio Queiroga, eu havia interrompido exatamente na pergunta em que eu perguntava se você se propõe, nesse momento, como pré-candidato a prefeito pela oposição no município de Patu. Aí cortei o seu raciocínio para ceder espaço à sua colega vereadora, então siga, portanto, com o seu raciocínio. Só para complementar, eu estava agradecendo a Deus por ter nascido numa família de trabalhadores, de pessoas que têm a vontade de ajudar a população, que vem a partir do meu avô, Mário Solano de Moura, que foi vereador na cidade de Patu, e que hoje eu vejo e me espelho no trabalho que ele desempenhou na cidade de Patu, de um grande vereador, e vindo até o meu tio, Dr. Laís Solano, que foi prefeito de Patu e que com quem você conversa, você vê que ele foi um prefeito de atitude, um prefeito que honrou com todas as suas palavras e os compromissos que ele fazia. Mas com relação à candidatura, está muito cedo ainda, a pré-candidatura está muito cedo ainda, mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa nova, um menino novo, que está começando agora a trabalhar na política, mas que tenho muitos sonhos, muitos desejos de trabalhar pela população, independente de cargo político, porque o meu coração é voltado para fazer aquilo que Deus me ensina todos os dias, que é ajudar ao meu irmão, assim como eu posso me ajudar. Então, o meu nome está à disposição do meu pai, Popó, do meu líder e da população, para a população escolher assim como deve proceder. E com relação à pergunta de Dr. Laí, do meu tio Laís Solano,
eu quero dizer que todos nós anseiamos e precisamos de uma saúde de qualidade. O que vemos, e tenho na minha herança genética, um prefeito que trabalhou verdadeiramente pela saúde, que foi o prefeito Dr. Laís Solano, e temos o ex-prefeito Popó, o meu pai, que durante o seu mandato, nos 6 primeiros anos de mandato, ele fez uma boa e uma saúde de qualidade na nossa cidade, que infelizmente cometeu os seus erros nos seus 2 últimos anos de mandato, que eu sou o primeiro a reconhecê-los, e também ele, o ex-prefeito Popó, reconhece, e eu acho que o reconhecimento dos nossos erros é o primeiro passo para a mudança. E quero dizer que a saúde tem que ser o destaque e o primeiro lugar em qualquer administração. Nós vemos que a saúde municipal, eu sou uma pessoa que preciso da saúde. Eu tenho hoje uma filha especial e que, infelizmente, por questões políticas, eu sofro com a situação do tratamento dela, que tive que entrar na justiça para poder a prefeitura disponibilizar um carro para fazer o tratamento dela na cidade de Natal. Então, eu acho que saúde não tem cor partidária, saúde não tem como você botar nada acima da saúde. Primeiro tem que ser saúde. Então, a questão de quem entrar no Executivo Municipal, independente de quem seja, tem que priorizar a saúde em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Como é que você vê o contexto da educação municipal? A educação municipal, ela vem ganhando uma proporção não só a nível nacional, estadual e municipal, mas nós vemos a situação de Patu hoje. Eu passei 2 anos de mandato em uma briga constante entre Câmara e Prefeitura Municipal, onde apresentei diversos requerimentos na Câmara Municipal de Patu, solicitando a recuperação do Colégio Francisco Francelino de Moura, que depois de 2 anos, depois que fui até o colégio, fui impedido como vereador de entrar no colégio para analisar a situação que ali se encontrava, onde o colégio estava totalmente sucateado, com a caixa d'água caindo, com buracos no piso, então estava numa situação de calamidade. Mas o que vemos, depois de tudo isso, depois de 2 anos, depois de requerimentos e de respostas do Executivo, dizendo que não tinha condições de fazer a referida reforma, eu não me calei, eu não parei, junto com a vereadora Cacá, junto com o Bloco da Oposição, lutamos até o fim, até a Prefeitura Municipal de Patu honrar com o compromisso feito em Palanque, que foi a promessa da reforma do referido colégio e também do outro colégio que, infelizmente, até hoje não foi feita a reforma. Então, a educação de Patu precisa de mais incentivo, com certeza. Temos que reconhecer os acertos, que existem acertos, mas também precisamos de mais investimento nela. Quando a gente fala de educação, a gente fala de servidor público. Se não estou aqui equivocado, me parece que Patu tem um regime de previdência própria. Como é que você entende esse regime de previdência própria no âmbito do município? É uma situação muito delicada. A situação da previdência própria de Patu, ela já começou errada. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal, depois que a Prefeitura Municipal de Patu mandou um parcelamento e um projeto de parcelamento e reparcelamento de uma dívida contraída antes mesmo do funcionamento da Previdência Própria. Então, hoje a Prefeitura Municipal de Patu está respondendo um processo de improbidade administrativa por possível desvio de recursos públicos referente à Previdência Própria do município, onde nós constatamos e temos evidências apresentadas ao Ministério Público Municipal, estadual, que a Prefeitura Municipal de Patu parcelou uma dívida, uma dívida que ela mesma contraiu sem pedir permissão a ninguém. E nós vemos o mesmo caso, mas diferente na conjuntura, do governo do estado, que faz saques na Previdência Própria, mas para o governador fazer o saque na Previdência Própria, ele primeiro enviou um projeto para os deputados autorizaram ele para poder ele mexer no fundo previdenciário. Patu não.
A Prefeitura de Patu mexeu no dinheiro previdenciário e logo após mandou um projeto de lei para a Câmara para ser aprovado um parcelamento de uma dívida contraída pela administração. Então, essa é a questão, essa é a preocupação. Como será no futuro, se já começou errado? Então, é um assunto muito delicado e que precisa ter uns olhos bem atentos para essa situação. Quando você diz possíveis desvios de recursos públicos da Previdência, você não está fazendo acusação, está trabalhando sobre hipóteses, mas há, de fato, a probabilidade de se confirmar essa hipótese de possíveis desvios de recursos da Previdência no município? Muito grande porque o parcelamento que a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal de Patu é a parte patronal e a parte do servidor. A parte patronal, a Prefeitura tem uma taxa que deve repassar para o Fundo Previdenciário. Já a parte do servidor, a Prefeitura resgata direto no contra-cheque do servidor e ela é fiel depositária ao Fundo Previdenciário. E esses primeiros 5 meses da Previdência própria do município de Patu, a Prefeitura não depositou a parte previdenciária, nem a parte patronal. O meu questionamento maior na Câmara Municipal de Patu foi a pergunta: cadê o dinheiro que foi recolhido dos servidores, os 5 meses, e que até hoje nós não sabemos para onde foram? Por isso a questão. Pois não, Popó, fica à vontade de você fazer esclarecimentos nesse sentido. Eu, na experiência de... Rapaz, eu queria que na sequência, em função do tempo, que nós já estamos aqui com o tempo se exaurindo, o tempo passa muito rápido no rádio, na sequência você falasse a respeito de 2 questões que pesam em acusações sobre o seu mandato enquanto prefeito, que é a questão das obras inacabadas, mais especificamente a questão da creche. Ok, darei resposta, sim. A questão da Previdência própria, Danilson, não só em Patu, eu acredito que era para dar tudo ok. Era para ser uma coisa que fosse valorizar até um emprego. Até porque ela é para ser acompanhada por uma equipe paritária do município, me parece. O erro começa aí, porque a equipe é do próprio poder executivo, né? Então o interesse pela transparência dessa situação aí fica a desejar. Então a questão, descontou o dinheiro do fundo previdenciário, do funcionário no contra-cheque, que o chefe do executivo, nesse momento, ele passa a ser fiel depositário, e o dinheiro não vai para a conta, isso aí vai gerando um buraco negro no fundo previdenciário, do qual vai prejudicar, não sei daqui a quanto tempo, futuros gestores para pagamento de quem passar a ser pensionista, aposentado, e uma série de coisas que vai englobar o fundo previdenciário. Então, eu acho que, na minha opinião, quando fui prefeito, fui procurado por empresas, até pelo próprio Instituto Nacional, de municipalizar a Previdência, criar a Previdência própria, e eu achei que não era o ideal, porque o funcionário aposentado pela Previdência Nacional é certeza de receber o dinheiro no final do mês. Verdade. Então, essa situação aí fica muito a desejar. E falando agora sobre as perguntas das obras inacabadas, realmente aconteceram. Nós temos 2 quadras de esportes, uma no sítio Cajueiro e outra no sítio Carnaúba, que celebrei contratos com a Caixa Econômica na época, através do Ministério do Esporte, e no decorrer do final do meu mandato, junto com o período dessa construção, nós fizemos uma evolução de obra. A Caixa fiscalizou, fez a medição e pagou menos do que estava feito. E o restante do dinheiro ficou na conta específica, na Caixa Econômica, em poder da Prefeitura Municipal de Patu, e o contrato em vigência. E a Prefeitura perdeu os prazos de contrato em vigência, e essas obras realmente elas vão ficar inacabadas para século sem fim. A não ser que um outro gestor entre e retome com recursos próprios. Mas com o convênio, realmente, a Prefeitura perdeu os prazos necessários à execução da obra. Deixamos a obra com o contrato em vigência com a Caixa Econômica. O dinheiro na conta para concluir. E a Prefeitura não teve o interesse de realmente concluir. Aconteceu da gente assinar um contrato com a Caixa Econômica Federal, através do Ministério do Turismo, para a construção da Praça do Romeiro,
nas proximidades da Serra do Lima, e essa obra ela não teve nem licitação na minha época, ficou toda para a gestão seguinte, e já vem caminhando 8 anos, ainda está lá, talvez não termine nesse mandato. 8 anos. Né? Deixei também um calçamento empenhado, que foi das proximidades do módulo esportivo, contrato assinado com a Caixa Econômica, e esse calçamento aí, dos poucos que fizeram, se eu não me engano, calçado 2 ou foi 3 ruas, esse aí foi o dinheiro que deixei. A questão da creche realmente foi um erro infantil cometido, estou pagando um preço alto na justiça pelo acontecido, mas importante, a justiça procurou se eu tinha recurso e eu não tenho. Então, isso é uma coisa que entristece os meus 8 anos de mandato, mas o que está feito não está por fazer. Já aconteceu, estou sendo julgado pela justiça, sei que... E ela deu o veredito final, eu vou cortar o seu raciocínio para dizer que o doutor Solano, Laís Solano, e a vereadora Cacá de Bodinho, que não puderam vir pessoalmente hoje. Eu faço o convite aqui para que eles, se eles tiverem interesse, possam vir em outra oportunidade, prestar esclarecimentos à população através dos microfones da Rádio Vida, bem como convido também o grupo da situação a participar da programação da nossa emissora, porque todos aqueles que queiram, interessam e possam participar da nossa programação, a gente abre espaço. Eu vou fazer aqui a última pergunta para você, Popó, rapidinho, em função do tempo. É o seguinte: o cidadão, ele vem de um município para outro município, ele transfere o título e, do ponto de vista legal, ele pode ser candidato, como deve ser. Não estou dizendo que é o caso de Patu, onde se comenta que o assessor Rivelino Câmara poderá ser o candidato a prefeito à sucessão da atual gestão. Para o grupo de oposição, isso pesa em favor de vocês, pelo fato dele não ser um cidadão que é do município de Patu? Olha, realmente é um... Deixando bem claro que isso não tira o direito dele do ponto de vista legal. Claro. Isso aí é o direito eleitoral, fixou residência, fixou domicílio eleitoral, está afiliado a um partido político, ele pode ser, vir a ser candidato, né? Agora, não é muito fácil a população aceitar isso. Eu não sou filho natural de Patu, sou filho natural de Souza, na Paraíba, cheguei em Patu em 1981, construí uma família, passei 20 anos trabalhando para o povo, fazendo o que era possível para o povo. Para poder... Você radicou-se primeiro no município, me erradiquei, né? No município, tentei ser candidato a vereador em 92, infelizmente não deixaram, tentei ser em 96 também, não deixaram, e vim a ser prefeito em 2000. Mas tive um período longo de convivência com a população, de servir a população para poder vir a acontecer. Por favor, vereador Tássio Queiroga, faça algumas considerações finais para a gente, já agradecendo a participação de vocês através dos microfones da nossa emissora, encerrarmos aqui esse valioso bate-papo, dizendo que estamos à disposição de todos que queiram participar da programação da nossa emissora. Amigos, Anilson, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio Minha Vida, e que eu agradeço a Deus por ele a cada dia que passa, me encaminhar por um caminho que possa contribuir com o crescimento de uma cidade. E eu quero dizer que toda a população patuense, ela anseia por um sentimento de mudança, por um sentimento de transformação, porque infelizmente nós não vemos o avanço que foi prometido, como constata-se em plano de governo, onde temos um plano de governo registrado em cartório, onde 40 propostas só foram realizadas... Esperamos que os senhores sejam breves nas considerações, por favor. 33. Então, é essa a questão. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a população patuense, ouvinte da Rádio Minha Vida, em nome do sítio Timbaúba, do sítio Trapiá e todos os outros, e a população patuense que está ouvindo. Queria deixar apenas para concluir um versículo da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu agradeço o espaço e a oportunidade, e Jesus abençoe a vida de cada um. Pois não, Popó. Zé Nilson, todos que fazem a rádio FM Minha Vida, fica aqui o meu abraço, meus agradecimentos, e a palavra democrática de vocês de liberar espaço para todos.
Isso é importante. Isso é exemplo até para a minha cidade. Então, fica meu abraço a toda a população patuense, todos vocês que pararam para ouvir a nossa conversa na FM Minha Vida. Abraço, boa noite e até a próxima oportunidade. Ok, um forte abraço a você que acompanha a programação da nossa emissora. Fiquem todos com a generosidade do nosso bom Deus. Eu volto amanhã e na sequência vem aí para vocês a Hora do Ângelus da nossa emissora. Você acabou de ouvir Rádio Cidadão. A apresentação José Nilson.